Olá, tudo bom? Aqui estamos mais uma vez. Obrigado pela presença. Chama aí teus amigos. Hoje nós vamos falar num assunto muito importante. Mais um episódio da série Aconteceu Comigo. E hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo para o desenvolvimento pessoal, a superação de adversidade, que é exatamente viver o passado. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema. Chama teus amigos, compartilha aí, que é um tema muito importante, que daqui a 2 minutos eu começo falando mais profundamente sobre esse tema. E também, evidentemente, que vou contar uma história que aconteceu comigo. Não esquecendo jamais que o objetivo desses nossos bate-papos é nós nos tornarmos pessoas melhores e aprendermos a superar qualquer adversidade. Então, esse é o objetivo. É importante que você explore bastante todo esse conhecimento, todo esse aprendizado, porque, de fato, comigo tem funcionado e tem causado transformações. E esse é o meu desejo para você. Então, nós vamos começar exatamente agora, antes de mais nada, dando um alô a Clécio Júnior, a Orlando, a Valleide, a Samir, um grande abraço a todos vocês, sejam bem-vindos. E é isso, vamos começar fazendo a seguinte pergunta. Você já ouviu alguém dizer que a vida é simples, nós é que complicamos? Pois é, eu também já ouvi muito essa frase e também já disse muito essa frase. Até que eu cheguei à conclusão de que ela é verdadeira. Nós complicamos demais a vida. O ser humano complica demais as coisas que são simples. E você também já deve ter ouvido dizer que a vida é a melhor escola que nós podemos ter. Muito bem. Acontece que por muito tempo eu queria aprender com a vida dos outros e não com a minha vida. Até que eu descobri uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica, que eu sou o meu melhor amigo, ao mesmo tempo também que eu sou o meu único inimigo, que eu sou o meu professor, que eu sou o meu único obstáculo, que eu sou os meus problemas e que eu sou a solução. Gente, isso é formidável, isso é incrível. Na hora que você compreende exatamente isso, que todas as respostas estão em você. Muitas vezes nós escondemos e não queremos falar sobre os nossos erros. Mas deixa eu dizer uma coisa, meus maiores aprendizados vieram exatamente dos meus erros e das adversidades. Hoje, quando surge uma adversidade na minha vida, eu agradeço a Deus por ela existir, porque eu tenho a certeza de que eu vou superar e aí vai ser mais uma história para eu contar. Então, na hora que a gente se esconde os nossos erros, na hora que a gente esconde deles, na hora que a gente quer negar, nós nos tornamos pessoas medrosas. Nós não temos a coragem de enfrentar os desafios. Olha, é importante que você mostre a sua fragilidade, porque quanto mais frágil eu sou, quanto mais frágil você for, mais forte você fica. Não pense que você é um super-homem, não pense que você é uma mulher maravilha. Na realidade, essa fragilidade nos fortalece, porque, como eu disse no episódio anterior, eu descobri que ninguém consegue grandes coisas sozinhos. E quanto mais frágil eu sou, menos eu gero expectativas e mais as pessoas estão dispostas a me ajudarem. Então, é importante que você honre e respeite a sua história. Você tem muito o que aprender com ela. Agora, é muito importante. Qual a diferença do conhecimento para a aprendizagem? Do saber
e do aprender. O aprendizado é o conhecimento em ação. De nada me serve um conhecimento se eu não usar. Não serve para nada esse conhecimento. Então é importante que eu conheça, que eu aprenda e que eu haja, né? O passado, muitas vezes a gente fica preso a elas, e você sabia que a maioria das pessoas não conseguem realizar aquilo que dizem que querem, porque ficam presos ao passado, ficam vivendo o passado, 70% do tempo vivendo o passado, ou querendo que ele volte, ou lembrando de coisas negativas que ocorreram. O passado já passou, ele não volta. E 25% do tempo, a maioria das pessoas passam pensando no futuro. O futuro ainda não chegou, você não tem nenhum poder sobre ele. E acontece, pasmem vocês, apenas 5% do tempo as pessoas passam vivendo o presente. Quando na realidade eu tenho que viver o presente, porque sobre ele eu tenho poder para planejar o meu futuro. E o passado, o que é que eu devo fazer? Bom, se o meu passado, o meu comportamento, meus valores, minhas crenças não me representam mais aquelas crenças do passado, eu preciso ressignificá-lo. Então, eu preciso compreender aquele César quando tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, 10 anos de idade. Olha, eu vivi até os meus 32 anos de idade com alguns valores. E a partir de 32 anos de idade eu tomei algumas decisões que você lá na frente vai saber mais como foram essas decisões, como foi essa minha virada de chave. Mas na realidade é exatamente isso. Vocês lembram das 3 palavrinhas que nós falamos no episódio passado? Essas palavras não podem ser esquecidas, porque essas palavras eu vou repetir várias vezes, porque com a repetição a gente chega à excelência. Então, com a repetição a gente chega à excelência e vocês vão ouvir bastante essas palavras que eu vou dizer em seguida. Um abraço a Fabiano, Marcele, Luísa, Gisele, Raline, Sandra, Érica, Anderson, Lisiane, Rita, Nelson. Abraço e beijos para todos. E aí, Aline, quais são as palavras? Aline, quais são as palavras? As palavras são autoconhecimento, autorresponsabilidade e amor próprio. Essas 3 palavras são muito importantes para a nossa virada de chave, para que a gente compreenda, para que a gente use mais a mente consciente, para que a gente consiga passar as mensagens que nos fortalecem para a nossa mente inconsciente. Por quê? E aí eu vou mais uma vez repetir, porque é importante essas 3 palavras, eu vou falar muito sobre isso, porque nosso objetivo precisa ser alcançado. Nós superarmos qualquer adversidade. E todos nós temos as adversidades. Não importa a vida que você vive, se hoje está vivendo uma vida boa ou má, que você, não importa se é com pouco ou com muito dinheiro, não importa qual é a sua classe social, todos nós enfrentamos adversidades. E aqui, juntos, nós vamos aprender a superar qualquer tipo de adversidade. Por que é que eu preciso do autoconhecimento? Porque eu preciso saber quem sou eu, saber quais são as minhas fortalezas, saber quais são as minhas limitações, para que de repente eu saiba em que é que eu posso ajudar as outras pessoas e em que é que eu preciso de ajuda. Isso que eu estou fazendo agora com vocês, eu entendo que eu posso contribuir com vocês quando eu falo desses assuntos aqui de superar adversidades. Mas acontece que tem muitos outros assuntos que eu não conheço e eu preciso compreender porque eu preciso das pessoas e aí eu preciso saber quais são as minhas limitações. Autorresponsabilidade. Por que eu preciso da autorresponsabilidade? Porque eu não tenho poder sobre você que está aqui me assistindo. Eu não tenho poder sobre as pessoas que me ajudam.
Eu não tenho poder sobre elas. Portanto, eu preciso puxar a responsabilidade para mim. Quando alguém, de repente, tem algum tipo de comportamento que eu não gosto, eu não vou mudar o comportamento da outra pessoa. Eu tenho que pensar, refletir e dizer para mim mesmo o que é que eu posso mudar para que aquela pessoa, de repente, aumente a possibilidade dela me tratar diferente. Então, a autorresponsabilidade é isso. E o que é amor próprio? Amor próprio não é narcisismo, não. O amor próprio é o seguinte, da mesma forma que eu digo que no autoconhecimento eu preciso das pessoas, no amor próprio eu não dependo do elogio das pessoas, do aplauso das pessoas, do reconhecimento das pessoas. Eu não preciso disso, eu não posso precisar, eu não posso depender disso daí. Eu não posso depender disso aí. Então, quer dizer, se de repente eu quero me elogiar, o que é que eu faço? Eu me olho no espelho. E aí eu vou receber o elogio de quem? Da pessoa mais importante para mim. Ei, você é a pessoa mais importante para você? Ou você, na realidade, tem uma outra pessoa que se você acha que é mais importante do que você mesmo? Olha, a única certeza que eu e que você temos é que nós vamos morrer com a nossa companhia. Você não tem certeza, nem eu, de que nenhuma outra pessoa vai estar com você até a morte. Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre o passado, reconciliar com o passado. No episódio passado, eu falei sobre o assunto de um carro, você deve se lembrar, onde teve uma batida de um carro e que, na realidade, eu tinha como opção convencer a vítima, porque o carro no qual eu bati, de que ele assumisse o prejuízo, que ele assumisse a culpa, para que a gente aproveitasse o seguro do outro, e eu não aceitei. Ou seja, na realidade, por quê? Porque eu mudei os meus valores. Mas isso é como eu me comporto hoje. Acontece que muitas vezes, como eu já disse, as pessoas negam os seus erros. E aí, com isso, ele termina não se ajudando e não ajudando outras pessoas. Aqui, você vai ouvir muito eu dizer que se de repente eu tiver um erro, eu vou querer compartilhar com vocês. Porque, na realidade, esses erros têm me feito crescer, esses erros têm me ajudado. Eu esconder os meus erros me causa uma pessoa medrosa. Então hoje eu vou falar um pouco sobre os meus valores. Se você não assistiu o episódio passado, entra lá no Facebook, que está lá o vídeo, ou entra também na minha página no YouTube, né? No YouTube, no meu canal YouTube, Instituto César Augusto. E agora eu vou contar uma história de um César completamente diferente do que você viu, do que você assistiu. Se assistiu o episódio passado, se não assistiu, você vai assistir e você vai ver os meus valores. Então, na realidade, aquele César do passado, eu não tenho mais aqueles valores, eu preciso compreendê-lo para poder ressignificar, para que de repente eu não fique com raiva ou cheio de culpa, e com isso eu não cresça. Então, antes mesmo da minha história, eu quero mandar um abraço a Eugênio, Adilson, Maxwell, Natanael, Joelma, Alcineide, Júlio César, Gleibson, Vanessa e Ranieri. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. E agora eu vou contar exatamente isso. Enquanto eu falei de alguns valores meus, de algumas escolhas minhas, eu vou falar um pouco. E a consequência foi o quê? Eu ser uma pessoa crível, eu sou uma pessoa de credibilidade, as pessoas confiarem em mim. Mesmo se eu estiver vivendo uma situação difícil, seja lá qual for, as pessoas vão confiar em mim, porque eu sou merecedor de confiança. Porque, na verdade, a honestidade, a ética são uns valores que hoje eu sou pautado, né? Então eu vou dizer quem foi o César do passado. Bom, na verdade eu já falei que 95% das nossas decisões vêm das mensagens que eu recebo na minha mente inconsciente.
eu antes de nascer e você antes de nascer, já no ventre de nossas mães, nós já recebíamos mensagens. E quando crianças, nós já começávamos a fazer as nossas escolhas baseadas nessas mensagens que recebíamos de quando criança. Então eu fui uma criança que roubava chocolates e balas de biscoito de supermercados. Eu fui um adolescente, no final da fase de criança para a adolescência, roubava dinheiro dos meus pais para gastar com farra com meus amigos. Na fase adulta, eu cheguei a tirar cheque da minha esposa, que era funcionária de banco, correndo o risco de perder o emprego, e eu tirava esse cheque e passava o cheque sem fundo, repito mais uma vez, comprometendo inclusive o emprego dela. Ela recebeu vários chamados disso. Eu cheguei a vender carro alienado, como que ele tivesse quitado. Eu cheguei a vender televisor quebrado. Eu botava num jornal e como que o televisor tivesse correto. Então você veja bem, quantos maus eu causei. E na realidade, naquele momento, não causava nenhum tipo de remorso para mim. Então, eu falei lá no episódio passado o quanto eu valorizo de repente, quando se de repente alguém esquecer de me dar se me der um troco errado, um troco maior, eu devolvo. Já no passado, na minha adolescência e na minha fase adulta, inclusive, eu muito pelo contrário, eu me saía vitorioso. Olha só que coisa maravilhosa, recebi um troco maior. Então, na verdade, esses valores foram mudando, e eu falei da consequência daquele meu comportamento de hoje. E qual foi a consequência do meu comportamento do passado? Uma vida cheia de instabilidade. Eu vivia com altos e baixos, mas continuamente. Muitos altos e baixos. E muito pouco na parte de cima da vida e mais na parte de baixo. Por muito tempo eu vivi assim. E com isso, eu tive 2 empresas quebradas. Eu quebrei 2 empresas. Chegou até o oficial de justiça e entrou na minha casa. Então, na realidade, sabe, a gente fala muito que é importante você ser honesto, você ser íntegro, você ser ético, ser tudo isso. Mas acontece que é preciso que você consiga enxergar, e você consegue enxergar, se você fizer uma retrospectiva na sua vida e analisar os momentos ruins da sua vida e o que foi que você fez que ocasionou aqueles momentos ruins. E no momento que você teve estava num momento bom, também qual foi o seu tipo de comportamento e por que a consequência foi aquele momento ideal, aquele momento legal. Então, assim, eu vivi muito entre altos e baixos. Hoje, quando eu escolho ter valores diferentes, é porque eu vejo ganhos. E quantos ganhos eu vejo? Então, pessoal, até você descobrir isso, e você vai descobrir com você. Olha, não adianta eu pegar e querer reclamar dos outros, reclamar de corrupção, de desonestidade, se de repente eu não respeito uma fila de banco, por exemplo, eu posso de repente ver a vaga de um idoso e ocupar, eu posso receber um troco a maior e ficar, eu não tenho direito nenhum de reclamar de político, eu não tenho direito nenhum de reclamar de ninguém que faça alguma coisa errada, porque aquilo que você planta, você semeia, e eu sou exemplo disso. Eu, de repente, na hora em que eu não merecia credibilidade, eu era cercado de pessoas desonestas também. Então, eu enganava as pessoas e as pessoas me enganavam. Então, era a relação perde-perde. Então, eu não sei o momento que você está vivendo, eu não sei o momento que você já viveu, eu não sei o que é que você está querendo vencer, eu não sei se você está no momento que você considera ruim ou bom.
Eu não sei se você fizer agora uma reflexão, um exame de consciência, se essa sua consciência vai doer. Mas olha, eu digo uma coisa, eu não vou ter medo, eu não vou negar os erros que eu cometi, porque eu sei que isso eu estou me ajudando e eu estou lhe ajudando. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu preciso das pessoas, você precisa das pessoas. Se a gente tiver uma sociedade melhor, o que vai acontecer? Todos nós vamos vencer, né? Então, um abraço a Ana Luísa, Leonardo, Oliveira, Cleiton, Catiene, Carlos, Wesley. Grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. Muito bem, gente. Então, eu mesmo com tantos conflitos de valores, eu tive momentos especiais. E no nosso próximo episódio, no nosso próximo encontro, eu vou falar também, por exemplo, um momento que eu fui muito focado e consegui realizar tudo o que eu queria, mas, veja bem, quando a construção não é feita numa base sólida, ela cai. Então, na realidade, eu vou falar no próximo encontro, eu vou falar sobre um sucesso que eu tive, mas que ainda não estava preparado para ter, um sucesso profissional num banco, antes mesmo de chegar àquilo que eu falei, que foi o fundo do poço, foi quando o oficial de justiça chegou na minha casa, e aí eu vou ter muito o que contar para você. Se você pode nos acompanhar também no nosso canal no YouTube, que esse vídeo aqui ainda vai ser editado pelo grande Caio Flávio, um grande editor, e a gente vai fazer, nós vamos fazer inclusive espécie como um curso online, onde a gente vai dar algumas dicas. Gente, eu não tenho dúvida, se a minha história está transformando a minha vida, não é a minha história que vai transformar a sua não, mas é a sua história. Se você realmente você for verdadeiro com você, não tiver medo de não negar os seus erros, você vai aprender com a sua história. A sua história é o seu melhor professor. Se você compreender isso, se você honrar, valorizar a sua história, valorizar todos os seus erros, compreender por que foi que você fez aquilo que você fez, e você vai com certeza se tornar uma pessoa melhor, você vai superar as adversidades. Se você está enfrentando hoje uma dificuldade muito grande, eu tenho certeza que antes de hoje, você já venceu várias batalhas, vários gigantes, vários leões, e não vai ser essa adversidade que você está enfrentando hoje que você não vai conseguir vencer. Você já superou várias coisas. Então, se você gostou, curta lá, me siga no Instagram, curta a minha página no Facebook, se inscreva no meu canal no YouTube. Repito, o canal do YouTube ainda vai ser reformulado, nós estamos preparando algo muito especial para vocês. E é isso, gente. Eu compartilho com vocês toda essa história porque assim, é para você que eu faço, mas é por mim. Então, na realidade, é importante você entender isso, que se você entender que você é a pessoa mais importante na sua vida, você vai ficar muito menos carente. Um forte abraço, até o próximo episódio, e eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem muito especial. Não importa onde você está hoje ou quem você é. O que importa é onde você quer chegar. Um forte abraço, conte comigo e eu conto com você. Até mais.